Olá pessoal, a ideia desse vídeo é demonstrar todos os parâmetros do nosso robô de dólar, do mini dólar. Eu vou focar exatamente nos parâmetros dele, deixar bem claro cada parâmetro para que vocês consigam utilizar o máximo do potencial desse robô. Tá? Então eu já estou aqui no contrato atual do mini dólar, né, que é o WDO-Q21. Já coloquei aqui nos 2 minutos, que é o tempo que eu indicado para a configuração de setup padrão, né, do robô. Lógico, você pode usar outros tempos, outras configurações. A ideia é exatamente que você conheça todas as configurações para poder criar seu próprio setup ou testar outras alternativas, enfim. Então, vamos lá, então eu vou pegar o robô aqui, tá, e vou jogar no gráfico. Tá? Então veja que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos na versão 4.1 do robô. Né? Uma coisa importante, esse robô ele só funciona nos contratos WDO e DOL. Tá? Então não adianta colocar em outro ativo, ações, ou outro contrato futuro, ou Forex, não vai funcionar. Tá? Ele tem uma restrição devido a todos os cálculos que ele faz. Tá? Então vamos para os parâmetros. Então vamos lá. O primeiro parâmetro aqui, né, então na verdade a gente tem categorias, né, que é a primeira categoria, que é o EAD, Expert Advisor, né, infos, informações, então é o nome do robô. Ele já vai com o nome padrão dele, mas vocês podem alterar esse nome sem problema nenhum. Aonde que esse nome vai ser utilizado? Né? Ele vai ser utilizado quando a gente abre uma posição aqui no log, além do ID do robô, né, que é esse próximo parâmetro, ele salva também o nome que estava do robô. Isso é só uma convenção, tá? Não é obrigatório. O que de fato na corretora diferencia de uma operação de home broker ou uma operação, né? Às vezes você dá uma boleta, usa uma boleta na plataforma um robô, é esse ID do robô. Esse ID, todas as ordens e todas as posições que o robô abrir, cancelar, fechar, vai ficar registrado tanto na plataforma como na corretora. Então é por esse ID que a gente consegue verificar quais são as operações executadas, sejam com sucesso ou não, feitas pelo robô. Esse ID tem que ser único, tá? Você não pode ter dois robôs rodando com o mesmo ID. Isso no mesmo ativo. Você pode ter dois robôs com dois IDs iguais, mas em ativos diferentes. Como o nosso do dólar só funcionou o dólar, isso não cabe aqui nesse caso. Então já vai com ID qualquer, mas vocês poderiam colocar um outro número, ele é sempre numérico. Tá? O próximo parâmetro, que chama robô autorizado em conta real. Na verdade, esse é um parâmetro que eu coloquei, já tem alguns anos que eu uso nos meus robôs, que o que acontece? Se você tentar jogar o robô numa conta real e não habilitar esse parâmetro para verdadeiro, ele não vai executar o robô. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou jogar aqui, tá? Não vou mudar para true, então vai continuar falso, está na minha conta real e vou dar um OK. Veja que ele acabou de me dar um alerta aqui, o Expert Advisor não pode fazer trades, né, numa conta real com a flag desabilitada. E daí ele remove o robô. Por que eu criei isso? Para não acontecer nenhum equívoco de às vezes você tá achando que você vai fazer um teste na tua conta demo, você criou um setup diferente, um novo, quer validar isso online, né? Porque isso é possível, mas você anexa na tua conta real e não percebe. Então essa flag é para garantir que quando a gente vai colocar na conta real, de fato, eu sei o que eu estou fazendo, eu venho aqui e mudo para true. Se for na conta demo, ele vai entrar tanto com true como falso, tá? Não tem problema. Então, na verdade, esse parâmetro é só uma proteção. A ideia é essa. Tá? Vamos para os próximos parâmetros. Então, daí agora a gente tem a classe, né, o grupo de Risk Reward. O que é aqui? Aqui, para cada trade que o robô for abrir, né, ele tem que ter um stop loss e um take profit. Tá?
ou seja, o take profit é o nosso alvo, e o stop loss é a nossa perda máxima naquela operação. Eu defini nessa versão 4.1, e daqui em diante eu vou seguir esse parâmetro, que todos os parâmetros relativos a movimentos de preço vão ser feitos em ticks. Antigamente eu usava percentual, mas isso não era tão prático, na verdade, para o usuário. Né? Então, o tick, lógico, cada ativo tem um tick, né? No caso do dólar, o tick é de meio em meio ponto. Né? Então, aqui a gente consegue ver a escala de preços aqui do lado, inclusive. Ó. Então, veja aqui, ó, 5.105.0, daí aqui viria o 5.000.5.5, 5.000.6.0, 5.000.6.5, 5.007.0, 5.007, e assim vai, né? Porque aqui a escala ela não é sequencial, né? Ela é sequencial, mas ela é espaçada. Então é de meio em meio ponto. Então cada tique é meio ponto. Então para andar um ponto de dólar, eu teria que fazer 2 ticks. O que significa aqui? Que eu estou buscando aqui para cada trade 40 ticks de alvo, que são 20 pontos, né, de dólar, e no máximo 8 ticks de stop, que são 4 pontos. Se a gente fosse falar em dinheiro para cada um contrato, na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou buscando R$ 200 de alvo para um stop máximo de R$ 40. É isso que significa. Lógico, esses valores são válidos para o mini dólar. Né? Vamos continuar. Agora vem a nossa classe de Risk Management. A ideia aqui é o seguinte, são as configurações relativas a como que o robô vai se comportar durante o pregão. Né? Porque essas duas anteriores é para cada trade, certo? Agora isso aqui já é durante o pregão. Qual que é a ideia? O volume é o número de contratos, né, no caso do mini dólar, que a gente vai operar. Então o 0 ele vai usar o 1, mas seria a mesma coisa que eu escrevesse 1 aqui. Né? Então, se eu quiser operar 5, eu vou botar 5. E esse volume é fixo. Tá? Esse volume não é dinâmico, ele é fixo. Então todas as operações, não interessa se eu ganhei na anterior ou perdi, ele vai usar esse valor. Então o 0 ele fica usando sempre 1. O modo dinâmico, que é o próximo parâmetro, a ideia já é o contrário. O que acontece? Aqui, a ideia é o seguinte. Eu comecei lá, na minha conta, eu tenho R$ 4.000, por exemplo. Né? E eu venho aqui e digo para o robô que é o seguinte, a cada 2.500 ele pode fazer um incremento automático. Então, se eu tenho R$ 4.000 nesse meu exemplo, o que ele vai fazer? 2.500 vezes 2 é 5.000. Então, enquanto eu estou com 4.000, ele só vai ficar operando um contrato. Aí ganhei, perdi, vai. Quando chega nos 5.000, a partir daquele momento que ele for abrir uma nova trade, como se o modo dinâmico estiver ativo, é óbvio, né? Se não estiver ativo, ele sempre vai usar o fixo. Ele vai, opa, eu tenho R$ 5.000. Então eu posso usar 2 contratos. Aí vamos dizer que ele vai lá 5.000, 5.100, 5.300, 4.900. Ele tomou uma perda lá, uma sequência de perdas e baixou de 5.000. Automaticamente do modo dinâmico ele volta para um contrato. E ele vai funcionar dessa forma. R$ 10.000, 4 contratos. R$ 20.000, 8 contratos. E assim vai indo. 20.000, fui fazer uma operação com 8 contratos, tomei um loss. Vai voltar para 19 contratos. Então, o modo dinâmico, o conceito, né, e a ideia desse funcionamento é exatamente isso. Que ele vai fazendo a gestão baseado no capital que está disponível. Tomar um pouco de cuidado com isso, hein, pessoal. Quando a gente está usando o lote fixo, né, com o modo dinâmico desabilitado, se eu tiver R$ 100.000 na minha corretora, R$ 10.000, R$ 3.000, não importa. Ele vai operar o número de contratos que eu configurei aqui, sempre. Então, no caso do 0, ele vai ficar sempre operando 1. Tá? No modo dinâmico, ele vai usar o teu saldo para cálculo. Tá? É lógico que cada corretora tem uma configuração ainda de proteção de qual é o número máximo de contratos que você pode operar.
É lógico que se você configurar lá um e botar aqui no modo dinâmico, ele não vai conseguir operar mais que um. Tá? Então, você tem que autorizar na corretora. Mas eu peço um pouco de atenção para que não seja feito nenhum erro. Se você realmente quer operar no modo dinâmico, você estabeleça um valor. Eu sugiro para cada contrato de dólar a gente deixar de 2.000 a 2.500 reais por contrato de margem. Tá? 2.500 reais é mais coerente. Tá? Então, tomar cuidado com esse modo dinâmico. Tá? Mas a ideia é essa, porque às vezes é necessário. Tá? Esses outros dois próximos parâmetros, na verdade, eles significam o quê? O quanto, se o robô tiver ganho, nesse caso aqui, né, R$ 1.200 num dia, ele para de operar e só retorna no outro dia. Ou se, naquele dia, ele tiver perdido R$ 119, entendam o seguinte, tá? Não é no momento de uma operação, porque uma operação, ela tem, né, o que é o drawdown, do preço, né, do capital líquido. Então não é para abrir uma nova operação que ele vai fazer a avaliação. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu estou perdendo R$ 118 nesse momento. Surge uma nova oportunidade, o robô o que ele vai fazer? Ele vai ver assim, e o meu limite é 119, como está aqui no exemplo. Ele vai ver assim, eu estourei meu limite? Ele vai ver, não, 118 é menor que 119, então estou autorizado. Ele vai abrir uma trade. Tá? Vamos dizer que essa trade você ganha R$ 30. Tá? O teu saldo de perdas no dia continua aqueles R$ 118. Tá? Ele não vai reduzir o saldo. Né? Aí vai abrir uma próxima trade. Eu estourei meu saldo? Não, continua R$ 118 de perda. Posso abrir uma trade? Pode. Ele abre a trade. Vamos dizer que essa trade toma um prejuízo. Né? O nosso prejuízo está limitado aqui em R$ 40. Tá? Aí deu R$ 40. O nosso 118 viraram R$ 158. Então não é que você vai perder no máximo 119. Isso aqui é um parâmetro para o robô poder olhar antes de abrir uma nova operação. Nesse caso ele perderia então R$ 158. Viria uma nova operação, ele ia olhar, eu estourei meu saldo diário, daí ele olha, opa, 158 é maior que 119 de perda, então eu não posso mais operar hoje. Pararia, só retornaria no outro dia. Tá? Então, por que está 119? Porque, estatisticamente falando, se o robô perder 3 vezes num dia, significa que realmente está um dia que está congestionando muito, ou que está lateralizado, né? ou que a tendência fica virando, ou quando acontece de ficar o preço zanzando em cima da linha de abertura. Então, estatisticamente, é melhor parar de operar naquele dia. Então, 119 é para que ele chegue a fazer a terceira operação, né? Porque se eu botasse... Aliás, chega a fazer até a quarta operação, né? Porque são R$ 40. Vamos dizer que eu perco a 40, 80... Se eu perder na terceira mais 40, vai dar 120, ele não vai abrir a quarta. Né? Então ele vai fazer só apenas as 3 operações. É lógico que às vezes, na hora de pegar o stop loss, né? Então ele pega, bate no stop loss e o preço, vamos dizer que ele está comprado, e o preço dá uma puxada e nosso prejuízo, em vez de 40, ela é 30. Acontece. Ou em vez de 40, é 50. Né? Tem o slippage ali normal da volatilidade. Mas ele vai somar esse valor. Então, às vezes, pode ser que faça 3, 4 operações no máximo de perda. Né? Mas não muito longe disso. Então, é lógico, você fala, não, mas eu aceito perder R$ 200 no dia. Então, você vem aqui e muda para R$ 200. Né? Como eu falei, todas as configurações elas estão aqui para que vocês possam criar cenários, possam simular cenários, né? Eu sempre sugiro isso antes de ir para qualquer teste, né? Para ter uma base estatística baseada nisso. Lógico que o passado não garante o futuro, mas é uma linha de trabalho, né? A gente precisa ter uma referência. Tá? Então vamos continuar. Então agora a parte de controle da trade. Então isso aqui, a partir do momento que a gente abriu uma trade, o robô vai começar a usar esses parâmetros para conduzir essa trade.
A gente sabe que a gente estipulou lá em cima que o alvo é 40 ticks, né, 20 pontos, e o stop é 8 ticks ou 4 pontos. Então, nesse primeiro momento, a gente tem duas saídas possíveis, ou sair no alvo, ou sair no stop. Né? Então, ou a gente vai ganhar R$200, ou a gente vai perder R$40. Mas é aí que entra a estratégia de condução de uma trade. Né? A gente não pode assumir que sempre vai ser 8 ou 80. Né? Lógico que acontece às vezes de entrar numa trade, o mercado virar e a gente ir para o stop direto. Tá? Mas é difícil. Nosso robô é um robô que usa uma estratégia de tendência. Então, geralmente, a gente já está com uma tendência definida, seguindo um caminho. Né? E daí, só que não necessariamente ele pode ir lá nos 20 pontos. Às vezes ele pode ir no 19 e voltar. E daí a gente chegou a estar ganhando uns R$190 e vai devolver tudo. Não, ele não vai devolver tudo. É aí que entra o nosso trailing stop. Né? Eu criei 4 níveis. Tá? É tudo baseado em estatística, tá, pessoal? Por que não é 2? Por que não é 5? Porque estatisticamente 4 níveis atendem bem a grande maioria dos setups. Tá? E esse setup aqui, que está de default, que é o que está com os resultados estatísticos lá no site do MQL, ele funciona o seguinte. Então, o que acontece? Abrimos uma trade. Tá? Então, lembra que o nosso alvo é 40 ticks. Né? Quando o preço andar 8 ticks a nosso favor, né, ou seja, 4 pontos com um contrato, a gente já estaria ganhando R$40. O que o robô vai fazer? Ele vai posicionar o stop loss que lá estava em menos R$40. A partir desse momento, ele vai botar 2 ticks a favor. Ou seja, 1 ponto acima do nosso, ou abaixo, se for uma venda, 1 ponto a favor da nossa entrada. Então, nesse caso, a gente já está com, tecnicamente falando, R$10 garantido na operação. Já não dá mais prejuízo essa operação. Essa é uma operação que ou agora a gente sai nos R$10 ou vai para o nosso alvo. Caso o preço não volte, né? Então nesse ponto aqui a gente já está num lucro mínimo de R$10, né? 2 ticks. Caso o preço não volte para o nosso stop gain, que agora já é um stop gain, não é mais um stop loss, né? A gente já não perde mais nessa operação. Caso ele não volte e continue em movimento, ele vai começar a olhar o segundo nível, que nada mais é que 4 ticks acima do que o primeiro, que é o nosso primeiro stop gain, né? Nível, que vai dar um nível maior. O que acontece? Quando ele... Aliás, desculpa, é no 22 aqui, me perdoe. Então, na verdade, são 14 ticks acima, 7 pontos a mais. Né? Então, aqui a gente andou 4 pontos, estamos com R$40, ele vai proteger e garantir 10. Aqui ele vai ter andado 22 ticks, ou seja, 11 pontos. A gente vai estar com R$110 na trade. O que ele vai fazer? Quando a gente estiver com R$110 no trade, ele vai pegar aquele stop gain que estava nos R$10 e vai trazer para os R$60, né? Para 12 ticks, que dão 6 pontos. Ele vai pegar praticamente, a gente já está ganhando 110, naquele momento ele vai garantir um pouquinho mais que a metade. Né? Na verdade, vejam só, fazer trade depende de alguns aspectos, né? De técnica, que qualquer um pode ter, frieza e frieza na condução. É por isso que os robôs acabam sendo melhores. Né? O robô ele trabalha baseado em matemática, né? Em parâmetros que a gente configura, né? Que é o nosso caso aqui. Então, nesse caso, de novo, 4 pontos, ele garante 1 ponto. Andou 11 pontos, ele garante 6 pontos. Dá para trocar? Dá, vocês veem que não. Eu não quero que esperar estar com 11, com R$100. Eu quero que quando chegue no, sei lá, 80 reais, 80 reais seriam 16 pontos, 16 ticks, então quando chegar em 16 ticks eu já quero garantir os meus R$60. Tá? Vocês podem mexer à vontade, é por isso que está configurado. Tá? Então chegou no segundo nível, então estamos aqui com R$110, né? Ou seja, 22 ticks, 11 pontos. Ele vai trazer o nosso stop gain, que antes estava lá em 10, para R$60. Tá?
Nesse caso, nossa trade, ou a gente continua e vai em direção ao nosso alvo, que é 20 pontos, equivalente a cada contrato a R$ 200, ou ele vai voltar, né, o preço vai virar, ou vai voltar por volatilidade e vai nos tirar num stop gain de 6 pontos, que para cada contrato dá R$ 60 de dólar, né, de mini dólar. Vamos dizer que ele continue ainda a nosso favor. A partir de mais 2 ticks, ou seja, já no 24, aí entra o que a gente chama de trailing stop de fato. Se vocês pesquisarem, né, correm atrás, vão ver. O trailing ele vem de trail, de rastro. O que acontece? A cada tick, a partir desse 24 ticks, né, que o preço der a favor, o nosso stop gain vai se mover na mesma quantidade de ticks. Aí aqui a configuração é de qual é o tamanho, né, desse passo. Se quer de 1 tick, de 2 ticks, 3 ticks e assim vai. 0 ele usa 0 e 1 é a mesma configuração. O que acontece? Para cada meio ponto, né, cada tick que ele der, ele vai andar. Então vamos dizer que ele chega aqui no 24. Ele vai para o 25, ele andou um tick. O nosso stop gain que estava com 12 vira 13. Ele vai para o 26, o nosso top gain vira 14. Ele vai para o 27, o nosso top gain vira 15. Então, para cada tique, aí realmente a gente está fazendo o rastro do preço. Que o preço vá em direção ao nosso alvo final. Ou seja, a favor da nossa operação, a gente vai trazendo o stop gain com um rastro para maximizar o nosso lucro. Por quê? Porque a gente já está chegando próximo do nosso alvo final. Então agora a gente quer devolver o mínimo possível, a gente já não quer mais. Por que no começo a gente não é tão agressivo? Porque, como a gente acabou de fazer a entrada, a gente tem que entender que não necessariamente a gente entrou no melhor ponto, né? E o preço ele se movimenta, ele faz movimentos de zigue-zague. Tá? Lógico que quando a gente está numa tendência, a expectativa, né? Então vamos lá, se a gente tivesse uma tendência de alta, que ele faça topos e fundos ascendentes. Por isso que quando a gente entra numa trade, tem esse vão entre a posição e o stop, novamente calculado estatisticamente, porque se a gente não entrou no melhor ponto, pode acontecer que o preço retorne um pouco, né, para voltar a subir. Aí ele volta um pouco, volta a subir. E é por isso que nos primeiros passos do stop gain a gente não é tão agressivo. Para quê? Para que a gente tenha certeza que a gente deu espaço suficiente para o preço fazer esses movimentos, né? Onde eu vou fazendo, então eu fiz um fundo, faço um topo, eu faço um fundo abaixo, faço um topo. E daí faz sentido, quando eu tenho esses movimentos, que o meu stop vá subindo, subindo, subindo. Só que quando eu vou chegando já num nível muito perto do meu alvo, pode acontecer uma exaustão e o preço pode começar a voltar. E daí já não faz sentido. Se eu estou ganhando bastante dinheiro, né, ou bastante pontos naquela operação, eu devolver. E é por isso que daí a gente ativa o rastro. Né? E após 4 ticks ainda sobre a primeira ativação, eu criei um segundo nível de rastro. Né? Que ele opera o seguinte: a cada tick que o preço der, o stop vai dar 2 ticks. Ou seja, ele vai avançar mais rápido ainda. Tudo isso para maximizar uma entrada que aparentemente vai ser de sucesso. Né? E como eu falei, às vezes ela pode chegar no 19 e voltar. Só que se ela chegar no 19 e voltar, né, nos 38 ticks, né, nosso alvo era 40, nós já vamos estar com o stop gain muito próximo. Então a gente vai devolver ali muito pouquinho. Né? Então, sei lá, estava com R$ 180, vamos sair com 150. A gente vai conseguir aproveitar muito bem essa trade. Né? Então essa é a ideia. Isso aqui é muito importante. Né? É lógico, alguns clientes já têm me perguntado: pô, mas eu preciso deixar acontecer tudo isso? Não, tanto que cada nível pode ser desativado. Né? Eu posso, inclusive, por exemplo, desativar os trail, isso aqui, só ativar esse primeiro nível e vamos dizer assim, que eu quero... que nem nesse caso aqui, com 8 ticks, a gente bota, com 40 reais, a gente está garantindo 10. Aí você podia falar, com 40 eu quero garantir 30. Para mim 30 é bom.
Se eu fizer 2 operações de 30 num dia, são R$ 60. Então isso é muito particular. É por isso que é configurável. Né? Então o sistema ele vai, é lógico que todas as modificações que vocês fizerem vai impactar em todo o sistema. Né? Então, sugiro sempre que fizer, faz um backtest, dá uma olhada, como é que isso se comporta. Né? Mas a ideia é que realmente vocês possam trabalhar essas configurações. Tá? Aí aqui, nosso próximo grupo é de restrições. Né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, o robô, a técnica do robô é o seguinte, eu criei um core, um algoritmo que usa múltiplos time frames, não é fractal, tá? É um algoritmo próprio. Ele usa 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 4 horas e os candles diários. Tá? Baseado nisso, tem um sistema de pesos e de correção, né? Tem pesos de frequência e pesos de correção. Tudo isso entra num sistema de lógica fuzzy para determinar se eu estou numa tendência indefinida, ou seja, não tenho tendência nesse momento definida, se eu estou numa tendência de alta, se eu estou numa tendência de alta forte, se eu estou numa tendência de baixa, se eu estou numa tendência de baixa forte. Toda vez que o robô estiver nos extremos, que ele identificar, calcular os extremos, ou seja, tendência de alta forte ou tendência de baixa forte, a partir daí ele vai começar a procurar pontos de entrada. Quando que são pontos de entrada? Aí eu tenho uma outra técnica que eu criei, onde eu detecto um pullback, né? Ou seja, se eu olhar aqui no gráfico, né, vamos dizer que aqui ele vem vindo, tá? Uma tendência, eu vou fechar aqui, para dar um exemplo, não, aqui, ó. Então, vamos dizer que isso aqui, de fato, a gente está no 2 minutos, por isso que o robô olha vários time frames, né? 2 minutos para a gente não quer dizer muito. Mas vamos dizer que aqui ele calculou, nesse momento, esse candle grande aqui, que fez que isso aqui, matematicamente falando, virou uma tendência de baixa forte, ou seja, ele tem que procurar uma venda. Né? O que ele vai aguardar? Mas ele não vai vender aqui. Ele vai aguardar um pullback, ou seja, um retorno de preço para que ele faça uma entrada muito provável aqui. Ou se esse retorno for aqui, ele vai fazer uma entrada aqui. Geralmente, se fosse um trader, ele, não, eu vou tentar pegar o rompimento. O robô não funciona com rompimentos. Ele faz um cálculo e procura um recuo, que lembre-se, né? Então, desceu, voltou, desceu, voltou, desceu, voltou. Olha, isso aqui é uma tendência de baixa clara, ó. Topo mais alto, fundo mais baixo. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Topo mais baixo, né, em relação a esse aqui, então você vê que é uma tendência de baixa, né, definida. Então ele procura entrar onde? No recuo. Ele fez o topo mais baixo, fez o fundo mais baixo. Fez o topo mais baixo, né? Fez esse fundo, ele vai tentar vender aqui, né, para tentar pegar esse movimento aqui como exemplo, né? Então é um movimento aqui, ó, de 50 pontos. A sol vai 20 pontos. Então, se ele entrasse aqui em qualquer desses locais, é muito provável que a gente faria 20 pontos, ou muito próximo. Né? Então, ele primeiro detecta essa tendência, quando elas estiverem nos extremos, né, ou tendência muito forte de alta, ou tendência muito forte de baixa, busca um recuo para fazer uma entrada. Né? E ainda na entrada ele calcula pela volatilidade o quanto que tem que ser um pouco distante do último fundinho para que aquilo não seja um falso movimento. Ele tem aí essa estratégia. A partir desse momento, ele vai botar, então, fez os cálculos, definiu o ponto, ele não vai fazer uma entrada no mercado, ele vai botar uma ordem do tipo stop. Né? Então ele vai colocar uma ordem naquele ponto, que se naquele ponto o preço chegar, está de fato confirmada a entrada. E daí a própria ordem de stop se executa e vira uma posição, e a partir daquele momento, né, da posição que for aberta, ele vai configurar o take profit, o stop loss, baseado nas configurações que a gente definiu para ele, e vai conduzir a trade. Então vai ser sempre assim. Né? Ele vai ser sempre assim. E daí vão ter as restrições de parada, ou as restrições, sejam elas de preço, né, do lucro objetivo do dia, ou da perda máxima do dia, ou dos horários que a gente vai ver.
Então, além dessas configurações, então voltando nas restrições aqui, nós temos as restrições do que? Tamanho mínimo do corpo de um candle. Tá? Como a gente está operando no 2 minutos, acontece muito, né, de um candle, por exemplo, preciso fechar, de um candle, por exemplo, como esse aqui, ó. Olha o tamanho desse candle. O tamanho do corpo desse candle é o valor de abertura, de fechamento, menos o de abertura. Então é zero. Então se eu estabeleci aqui no robô, né, a gente estabeleceu aqui, que o mínimo seja 2 pontos, né, ou seja, seriam 4 ticks, vamos dizer que o robô tivesse, nesse caso aqui, ó, tendência de baixa, essa aqui é o recuo, ele botaria a ordem aqui. Nesse caso, por essa restrição que a gente criou, como esse candle é menor que os 2 pontos, né, e entendam que ele não usa o igual. É sempre, se eu coloquei que o mínimo é 2, significa que a partir do 2, né, ou seja, de 2 para cima, né, ele vai autorizar. De 2 para baixo, ou seja, 0, 1,5, 0, 1 e 1,5 ele vai negar. Nesse caso, como era 0, aí ele não vai colocar a ordem, não vai fazer nada. Né? Se eu botar 0 aqui, daí tamanho mínimo 0, vai autorizar qualquer candle. Tem também para o máximo. Tá? Eu, nessa estratégia que eu disponibilizo para vocês, vamos dizer assim, mediana, né? Não é nem de alto risco, nem de baixo risco, mas também não é de alta lucratividade, nem de baixa lucratividade. Eu não uso essa restrição de candle máximo, porque a gente está operando no 2 minutos. Então, por mais que tenham candles grandes aqui, por exemplo, esse candle aqui é grande, eu não uso porque às vezes um candle grande nos 2 minutos é quem está definindo a tendência. Né? Então, depois dele, provavelmente não faz sentido eu às vezes não deixar operar. Tá? Mas aqui eu não. Se você, eu quero operar em 1 hora. Então, às vezes, aí começa já, opa, mas eu não posso tentar fazer uma trade após um candle gigantesco, porque é 1 hora que aquele candle levou para se formar, né? Então tem muita negociação. Então, a ideia desse parâmetro é essa restrição. Tá? Lógico, se eu botasse aqui, se o candle tiver mais que 10 pontos, 5 pontos, por exemplo, né? Então, vai pegar um candle, por exemplo, desse aqui, vamos dizer que tivesse uma operação aqui, ele não a faria, né? Seria restritiva. O tamanho máximo do gap, né? Então, o que é isso? Vamos pegar aqui, onde tem gap. Deixa eu só botar aqui pra gente ver os dias. Que às vezes não tem gap aqui, eu não tô. Então, aqui não tem gap. Aqui teve um gapzinho, né? Então aqui ele não, teve um gapzão aqui. Aí fechou aqui, né? Fechou aqui e abriu aqui, ó. Excelente exemplo. Teve um gap de 90 pontos, né? De 91 pontos. Aliás, 90, desculpa, isso aqui é um gap de 9 pontos. Um gap pequeno. Esse é um gap grande mesmo. Vamos ver aqui. Fechou aqui. Abriu aqui. Também 10 pontos. Um gap pequeno. Puxa. Um exemplo de gap aqui. Vamos ver esse aqui. Fechou aqui. Abriu aqui. Também 10 pontos. Não são gaps significativos. Mas o gap é esse vão, né, que acontece do fechamento de um dia para a abertura do próximo dia. Né? Então veja aqui, deixa eu tirar agora esse separador que a gente consegue. Aqui a gente consegue ver, né? O candle fechou aqui, né? Esse foi o fechamento do dia 27. Desculpa, do dia 26, né? E abriu aqui, ó, no dia 27. Então ele teve um gap aqui, foi pequeno, né? 8 pontos, 9 pontos.
mas existiu. O que acontece? Aquela restrição de gap, acho que está configurada, inclusive, ela está com 40 pontos. Né? Por que acontece? Lembre-se que o robô, ele nada mais e faz cálculos para definir uma tendência. Quando eu tenho um gap que é contra a tendência do dia anterior, ele vai... o que acontece? O que eu estou querendo dizer é assim, vamos dizer que no dia anterior estava numa tendência forte de baixa, a gente estava praticamente só fazendo vendas. No dia seguinte eu tenho uma abertura, né, onde o preço abre lá em cima, abre, sei lá, 70 pontos para cima. Eu posso tirar essa restrição do gap, mas vocês concordam que vai acontecer um erro matemático? Lógico, se o preço continuar subindo, perfeito. Mas acontece muito, e estatisticamente falando, muito mesmo, de um gap ser fechado, às vezes até no mesmo dia. Então ele abre lá em cima para a gente continuar caindo. Só que daí o robô, matematicamente, com essa puxada, né, de 70, 80 pontos, isso vai interferir nos cálculos e ele pode, às vezes, começar a entender que está numa tendência de alta. Sendo que o mercado só colocou mais para cima o preço para vender mais caro, para fazer um preço médio melhor. Então a ideia do gap é filtrar esses dias. Tá? E ele filtra o dia. Tá? Essa restrição é do dia. Então está com 40 pontos. Então toda vez que houver um gap, seja a favor ou contra, não importa, porque a gente não sabe qual movimento o mercado vai fazer, o robô não opera naquele dia. Então a ideia é restritiva de fato. Né? Se zero, desativa. Tempo máximo da trade. Estatisticamente falando, quando a trade passa de 2 horas aberta, não faz sentido continuar com ela aberta. Tá? Não faz sentido. Porque geralmente ela não se movimentou o suficiente para mexer nos nossos stops, gains, né? Então a gente acaba não sendo retirado, a gente está com o stop loss ainda lá, ou às vezes está nos R$10, ela desceu um pouquinho, mas ela fica em range. Então às vezes o ideal é fechar, tá? Essa operação para deixar o robô começar a reavaliar o mercado. Por quê? Porque podem acontecer duas coisas. Né? Pode, depois de uma lateralização, ele continuar o movimento, tá? E continuar bem forte, e iria no alvo lá, de R$200, né, pelo contrato, ou não. Ou ele pode virar a tendência. Então, estatisticamente falando, é melhor fechar a operação. A gente vai fechar ali muito próximo do 0 a 0, ou com os R$10, né, R$15, ou menos R$5, não importa. Né? Porque eu entendo que o preço ele não se movimentou durante 2 horas, ele não foi nem a favor nem contra a gente. Então ele ficou ali numa região, a gente entrou numa região onde do momento que a gente entrou em diante ele ficou lateralizado. Então a gente prefere fechar a operação e deixar o robô refazer esses cálculos. Tá? Então essa restrição. Zerar ele não vai restringir, então você pode ficar às vezes com uma operação aberta o dia inteiro. E em tempos menores ele vai fechar a operação em tempos menores. Tá? 2 horas é um tamanho muito bom. Para o dólar e para o índice, inclusive, acho que é o mesmo valor. Tá? Próximas tabela de restrições. Então a ideia aqui são restrições de operação de horário. Tá? No caso do índice do dólar, eu até deixei aqui vocês poderem desabilitar, mas eu não sugiro desabilitar duas coisas. Tá? O horário de início. Tá? Por quê? Porque 35 minutos de operação eu vou ter, dependendo de quanto tempo levar o leilão, às vezes o primeiro candle leva 3 minutos para aparecer, 2, 4, depende do dia. Mas eu vou ter pelo menos umas 30 barras no 1 minuto. Tá? Eu vou ter 30 no 1 minuto, eu vou ter 15 no 2, né? Eu vou ter pelo menos umas 6 no 5, eu vou ter quase 2 no 15. Lembre-se, é um robô que usa cálculos. Né? Então eu preciso de informação. Eu não posso só herdar. Lógico, ele acaba puxando o dia anterior também e outros dias.
Mas eu preciso saber, né, o robô precisa saber o que o mercado está querendo fazer. Então a gente precisa de um tempo de operação. Tá? Por isso eu sugiro não começar antes das 9h35. Tá? Até porque tem mais um detalhe, né? Um dia que tem payroll ou coisas do gênero que acontece 9h30, isso aí já filtra isso também, a gente não corre o risco de entrar numa aumentação maluca de mercado. Tá? Os horários de pausa, tá? Esses horários aqui sugeridos também são horários que para esse setup aqui que eu vai como default, são horários que o robô mais perde do que ganha. E de fato são horários que tem pouco volume de negociação, que é horário de almoço. Tá? Dá para tirar? Dá para tirar, dá para aumentar. Né? Então o que acontece aqui? Quando chega 12h49, o robô não coloca mais ordem. Se tiver uma operação aberta, ele não vai fechar a operação, ele vai deixar ela fechar, ou no stop ou no gain dela. Né? Mas ele não coloca mais. Né? Então, se vamos dizer que abriu uma operação meio-dia e 47, essa operação foi indo e fechou meio-dia e 58. Ele vai ver, o horário de pausa está configurado, não vai abrir mais a operação. Ele só vai voltar a abrir a operação depois do horário de retorno, que nesse caso aqui está 1h49. Né? Mas eu não queria pausar. É só vocês botarem um horário aqui muito maior que o horário da bolsa, por exemplo. Isso aqui não vai acontecer pausa, porque a pausa seria 7h49, a bolsa vai até as 18, né? Não vai acontecer. Voltando. Aí, o horário final, né, máximo para ele colocar a ordem. Eu coloquei 16h30, tá? Novamente, para esse setup do jeito que está, estatisticamente, é um horário bom. Mas a bolsa não para a 16h30. Ela para, na verdade, a 17h30, né? Para a gente não correr risco de entrar em leilão. Então você pode aumentar esse prazo ou diminuir. Tá? Novamente, estatisticamente está colocado aqui. E funciona igual ao horário de pausa. Se tiver uma operação aberta, ele não vai fechar a operação 16h30. Mas a partir daquele momento ele não abre uma nova posição. Tá? É isso que significa. Então, por isso que é o máximo autorizado para colocar ordens. E 17h25, lembra que eu falei que tinha dois que eu sugiro não mexer, né, que é o início e o de fim. Esse robô é um robô de day trade, não é um robô de position. Né? Então não é para a gente comprar contrato cada um dia para o outro. A gente tem que fechar a operação. Então esse horário, daí sim, se eu tiver com uma posição aberta, chegar a 17h25, o robô vai fechar essa operação. Não interessa se está no lucro, se está no prejuízo, ele vai fechar, porque a gente não quer entrar no leilão. Tá? Então esses dois horários eu sugiro deixarem do jeitinho que está. Os outros vocês podem tirar, modificar, fazer qualquer coisa. Essa mostrar tendência calculada é um novo recurso que saiu agora na versão 4.1. Eu fiz isso no robô do índice também. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece? Alguns clientes falam assim, putz, mas como é que eu sei que está rodando? O que o robô está fazendo? Então eu acabei colocando um recurso textual mesmo no gráfico. Né? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Ele fica aqui assim. Ele vai escrever o que ele está interpretando. Né? Então ele vai dizer se é uma tendência forte de venda, se é uma tendência de venda, se é uma tendência indefinida, se é uma tendência forte de compra ou se é uma tendência de compra. São essas 5 possibilidades que ele possui. Então é isso que ele vai ficar escrevendo aqui, no centro aqui. Então, verdinho para as tendências de compra, vermelhinho para as tendências de venda e amarelinho, laranja, não me lembro qual foi a cor exata, para a tendência indefinida. Então é uma forma de estar acompanhando o cálculo que ele está fazendo. Né? Uma coisa importante, o robô ele só faz os cálculos cada vez que fecha um candle. Por isso que o tempo gráfico ele tem impacto não na fórmula, mas ele tem impacto em quando que ele vai olhar os cálculos para tomar uma nova decisão. Por isso que no dólar eu sugiro 2 minutos, 1 minuto no dólar funciona, fica até mais agressivo, mas acho que passa muito mais calor. 2 minutos já começa a ficar um pouco mais interessante.
No índice, se eu não me engano, está com 3 minutos. O índice tem uma volatilidade muito mais alta, então tem que ser um pouquinho maior. Tá? Mas como eu falei, o robô funciona em todos os time frames. Daí aqui você diz se quer ver ou não, né? Se botar falso ele não vai ficar imprimindo, e o tamanho da fonte que aparece. Né? Os últimos dois parâmetros, esse log level errors aqui são os logs padrões do MetaTrader. Quando a gente manda uma ordem, cancela uma ordem, altera uma ordem, manda um stop. Né? Existem os logs que o robô imprime e existem os logs que a plataforma imprime. Né? Todos os logs ficam aqui na aba Experts, né? Todos os logs referentes ao Expert, né? Que é o robô de fato. Então aquele nível ali é o nível que nos importa. Né? Se vocês forem, isso acaba sendo mais produtivo para quem está desenvolvendo o robô. Quando eu, por exemplo, estou desenvolvendo um robô, eu sempre estou usando o log level all, porque eu quero ver tudo. Né? O log fica gigantesco. No caso aqui, para a gente como operador, né, de robô, eu sugiro deixar no level errors, né? Porque é importante porque, vamos dizer que o robô manda uma ordem, a ordem não vai, não aparece no gráfico, né? E isso começa a acontecer várias vezes. Esse nível log level errors vai apresentar os erros, às vezes que a corretora está negando, por falta de margem, por alguma configuração. Então é importante deixar. E esse imprime erros, esse é um log daí do robô, tá? Porque tem vários erros de controle do robô. Não que eles sejam relevantes, tá? E não que se eles acontecerem o robô vai parar de funcionar. Talvez pare, tá? Mas aí ele vai avisar. Então esse nível eu também sugiro deixar, ele não emite muito log, não. Então é importante porque às vezes até para vocês, né, falarem comigo a nível de suporte, puxa, eu fiz uma configuração aqui, fiz uma operação, não funcionou meu trailer nível 2 ou coisa do gênero, né? Se eu tiver com essa flag habilitada, o teu log vai dizer para nós depois o que aconteceu. Daí fica mais fácil a gente ajudar vocês. Né? Eu sugiro, tá? Não consome nada, isso, deixar esses dois sempre do jeitinho que estão, né? Então true e log level errors. Eu não quero, não estou nem aí, então vocês vêm aqui, botam o nome, desabilita e não vai ter log nenhum. Então aqui são todos os parâmetros. Agora eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Né? Então, voltando um pouquinho. Então eu estou aqui na minha conta real. Né? Então algumas coisas que podem acontecer quando vocês forem colocar o robô. Eu estou aqui logado na minha conta real, abri no dólar, já botei no 2 minutos, vou botar o robô. Né? Eu vou botar o robô, eu quero usar a configuração default que o Roberto mandou. Bom, okay. Então, a primeira coisa ele já reclamou aqui. Ó. Logo Trading in the Terminal is Disabled. O que isso significa? Para você executar um robô no MetaTrader, você tem que dizer para o MetaTrader aqui, ó, nesse bonequinho aqui escrito Logo Trading, que você autoriza. Você tá vendo que tá vermelhinho? Eu vou apertar, ó, a partir desse momento, inclusive o log aqui, ó, dizendo que foi habilitado. Então eu consigo anexar o robô. Então vamos lá de novo, anexar, ok. Putz, erro de novo. Por quê? Aqui, ó. Não pode fazer trade em conta real com a flag desabilitada. É mesmo. Lembra que o Roberto falou que tem uma flag? Então, opa, vou habilitar a flag. Ok. O robô entrou, tá? O que ele faz? Ele imprime algumas coisas aqui. Né? Então, o nome dele aqui, trend WO, a licença, a versão, se é debug ou release, da onde, né? Então veja, eu estou usando o contrato do dólar WDO Q21, que é o contrato atual. Mas o histórico, né? Esse contrato ele começou a funcionar dia 30 de junho. Tá? Mas o robô precisa de mais dados para cá. Eu preciso de todo o histórico. E a série histórica é o cifrão N. Então o robô mesmo detecta e ele diz aqui pra gente, ó, eu consegui acessar a série histórica com sucesso. Se ele já não conseguisse, ele já nem executaria, daria erro. Depois ele diz o tamanho do tick, né, do contrato que ele está, então, ó, de meio ponto, como eu falei para vocês. Né. Qual que é o mínimo, o volume mínimo que esse contrato aceita? Então é 1 e o máximo. E se tem qual que é o número de dígitos nos contratos. Tá? Isso no Brasil aqui
talvez em ações, mas no contrato futuro de índice de dólar é sempre zero. Tá? Não existe, não tem como eu comprar 1,1 comprar. Diferente se fosse um contrato de euro-dólar, que eu posso comprar 0,01. Então, aí ele viria 2 dígitos aqui. Eu tenho 2 dígitos após a vírgula ainda de range. Né? Ele faz isso, é lógico, como o mercado está parado, agora são 7h30 da noite, ele não vai fazer mais nada, mas quando ele desse o primeiro tick do dia, né, ele imprimiria aqui que iniciou os cálculos e após terminar ele falaria cálculos terminados, robô iniciado com sucesso, né, expert iniciado com sucesso. E a partir daí ele funcionaria. Mas só de ver aqui que o robô está aqui no cantinho direito superior do gráfico, né, com o nome dele, o bonequinho verde, a gente já sabe que ele está ativo. Tá? Eu vou agora fazer essa mesma coisa no testador, daí a gente consegue ver exatamente como se fosse executar no dia a dia. Né? Então eu vou pegar o testador aqui estratégico. Vejam, quando eu abro o testador, todos os parâmetros do robô estão aqui. Né? Puxa, Roberto, eu desconfigurei os parâmetros de default do robô, como é que eu faço? Se eu clicar com o botão direito e der os pré-definidos, ele vai voltar. Né? Vou dar um exemplo aqui. Mudei o nome do robô. Quis fazer um teste de take profit com 50 ticks e com stop de 15. Fiz o meu teste, putz, ficou horrível. Eu quero voltar para as configurações padrões do robô. Botão direito, pré-definido, ele volta. Então, o próprio robô ele tem a memória do setup padrão que acompanha ele. Tá? Então, vocês não precisam ficar preocupados em anotar como que veio. Tá? Então, está tudo aqui padrãozinho. Tá? Então, está aqui, selecionei o robô, tá? O ativo. Como eu vou fazer um teste agora em julho mesmo, eu posso usar o ativo atual. Tá? Se eu quisesse fazer um teste no ano passado, eu teria que usar a série histórica. Até tem um outro vídeo meu que eu falo, eu mostro e disponibilizo uma base com qualidade de 100%, porque às vezes você vai baixar da tua corretora, a qualidade de ticks, né, que são as informações de movimentações que acontecem centenas de milhares em dia, às vezes até milhões, elas não são fidedignas. Né? Então eu tenho outro vídeo lá, se vocês procurarem aqui no canal, vocês vão encontrar como que usa. Mas como eu vou rodar agora de 14 de julho, então foi 14 de julho foi 2 semanas atrás. Né? Vou rodar um dia só, eu botei o contrato ativo, o tempo, né, os 2 minutos, as configurações são as padrões, né? Sem atrasos, veja que eu estou com uma conexão média de 9 milissegundos. Né? Esse é o ponto crucial que a gente sempre está sugerindo usar uma VPS. Para que fique abaixo de 2, tá? Faz bastante diferença. Para testar assim, conceitos estratégicos ou validar alguma coisa, não vai fazer muita diferença o 100 atrasos e o 2 mil, tá? Mais que 2 mil, se a tua conexão for maior que 2 mil, lembra que a gente tem aqueles recursos de trailing stop e eles estão atrelados ao movimento de preço. Se a gente tiver com uma latência entre nosso MetaTrader e a corretora muito alta, e entenda, mais que 2 mil é alta, o preço pode se movimentar e aquele pacote se perde, aquela informação se perde e o robô não fica sabendo. E daí ele não movimenta o nosso trade. E uma trade que seria vencedora pode ser perdedora. Né? Ou às vezes uma trade que era para sair lá nos R$60 sai nos R$10. Então faz diferença, o investimento é baixo, né? Uma média de $15 por mês. E é por VPS, tá? Você pode ter mais de um robô na VPS, então não é por robô que você tem que fazer esse investimento. Então é um investimento baixo e faz todo sentido e o ganho é absurdo. Tá? Então vou deixar aqui uma coisa importante. Todos os meus robôs trabalham com trailing stop, trabalham com movimentos de preço, então não adianta fazer teste. O OHLC, ele na verdade, o que ele contempla? Ele contempla o valor de abertura, a máxima, a mínima e o fechamento. Não funciona, eu não vou conseguir testar meus sistemas com essa configuração. O teste é rapidíssimo, só que falta informação. A gente quer
o mais próximo possível da realidade do mercado. Então, a única coisa que faz isso é isso aqui. O teste demora mais? Demora mais. Mas ele vai trazer uma representação muito mais fidedigna de como foi o mercado naquele dia e como o robô se comportaria. Lógico que tem desvio, não vou. Se alguém diz que é perfeito, pode confiar em 100% no backtest, isso é mentira. Tá? Mas é a melhor forma de a gente se aproximar do que o robô pode entregar para a gente. Tá? Então a gente vai usar cada tick baseado em tick real. Né? O que acontece? Se naquele dia teve 300 mil ticks, o teste vai processar 300 mil ticks. Então essa é a diferença. Aqui é quanto que teria na nossa conta, né? É um valor fictício, é óbvio. Como a sugestão é R$ 2.500 por contrato, então tá aqui, 2.500 contratos. Esses dias me perguntaram, mas o meu MetaTrader ele não aparece o BRL. E não aparece mesmo. Aí vocês podem vir aqui e digitar BRL. Tem que ter unidade monetária, tá, pessoal? Senão ele não calcula, o MetaTrader não calcula lucro, prejuízo, tá? Alavancagem, como não tem aqui, né? Então é 1 para 1 mesmo. Né? Otimização não é o caso, a gente não vai otimizar o robô, a gente na verdade quer testar. Né? E o modo visual. Tá? O modo visual ativado, ele vai abrir o gráfico, vai rodar como se a gente estivesse rodando o mercado. Né? A gente pode definir velocidade. Com esse check desabilitado, ele vai executar todo o teste sem a gente visualizar nada. Quando a gente visualiza, o teste fica um pouco mais lento, mas como eu quero mostrar algumas coisas aqui, eu vou fazer o teste com o modo visual ativo. Tá? Não ativem nunca esse look em pips, tá? Porque em vez de começar a calcular real, ele vai usar pips e vai... Não que o robô não vai funcionar. O robô vai funcionar, mas é que ele vai te mostrar um resultado. Só para vocês terem uma ideia. Se tivesse em pips, até depois eu posso mostrar aqui. Vamos dizer que o resultado positivo fosse R$100. Vai mostrar lá que você ganhou 1 milhão. Então, só para vocês terem uma ideia aqui. Então, deixa isso aqui desabilitado. Tá? Eu vou fazer esse pequeno teste aqui com o modo visual. Vou ligar aqui. Então, aqui ele abriu o testador, né? Aqui é a velocidade de execução do teste, essa barrinha. Tá? Eu não vou deixar tão rápido. Vou botar aqui no... Tirar essa grade, porque eu não gosto dessa grade. Então, como eu falei, ó, o robô ele é executado no M2, tá? Vejam que automaticamente ele está, na verdade, olhando o M1, o M5, o M15, o M30, o H1, o H4, o diário e o 2, né, que é o gráfico atual, né, da série histórica. Então, é aquilo que eu falei, ele faz isso automaticamente. Tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. Então, aqui a gente está vendo os logs do robô. Né? A gente está vendo aqui. Do teste, lógico. Né? Aqui nós vamos executar um teste. Ele não iniciou ainda. Né? Eu pausei para poder mostrar aqui para vocês algumas coisas. Então, está aqui o gráfico. Né? Você veja que o nosso teste é no dia 14 de julho. Então, ele já abre o gráfico, o próprio testador faz isso automático, num dia antes. Né? Então, está aqui o fechamento do dia 13. Eu vou diminuir a velocidade aqui só para a gente poder visualizar bem. Eu vou reiniciar. Então, ó, lembra que eu falei quando o robô inicia? Então ele imprimia lá, né, o release, etc, etc. O tick, o volume mínimo, ó, deu o primeiro tick. Então, para a gente ter certeza que o robô está ligado, ele vai imprimir isso daqui, ó. Então todas as barras foram calculadas. Iniciando o cálculo de dados. Né? Todos os dados foram calculados. Expert start. Então, ou seja, o robô iniciou. Se ele imprimiu isso aqui, o robô está funcionando. Tá? Ele está rodando. E, lógico, está um pouco acelerado, então você veja que ele já imprimiu. Lembra que eu falei aquela opção de mostrar aqui, me fugiu o nome da opção, que era essa aqui, ó, mostra a tendência calculada, está como true. Então veja só, ele já está dizendo aqui pra gente, ó, trend WB3, que é o nome dele. Então, se eu tivesse trocado o nome, ia mostrar o nome que vocês colocaram. Strong bearish trend, ou seja, uma tendência forte de queda. É isso que ele está dizendo pra gente. Se ela está forte, ele vai procurar venda. Tá? Lembra que eu falei que ele sempre procura venda nas fortes de venda e compra nas fortes de compra. Então ele já calculou
E entenda, ele calculou baseado em tudo isso daqui, né? Se a gente olha aqui, parece que está de lado, né? Mas esse é o gráfico de 2 minutos. Como ele olha todos esses gráficos e faz os cálculos dele através de pesos, etc., né? Ele vai tirar outras informações. Então, veja aqui nos 5 minutos, estava numa queda. Nos 15 minutos, estava aqui numa queda, agora numa lateralização. Nos 30 minutos, ó, uma queda. Na 1 hora, uma queda. Ah, mas cadê a queda? Aqui, ó. Topo, fundo, topo mais baixo que esse topo. Fundo mais baixo que esse fundo. Tá indo numa queda, né? 4 horas. Aqui, ó, queda. Diário. Lógico que aqui daí, cada candle é um dia, né? Mas veja, é queda. Tá? Ele veio aqui e já está caindo. Então o robô ele olha todos esses cenários para fazer os cálculos dele. Né? E daí ele imprime aqui pra gente. Então agora a gente consegue, antigamente não tinha isso, agora a partir da versão 4.1 a gente já tem esse acompanhamento. A gente consegue olhar aqui o que ele está calculando. Né? Eu vou ligar, continuar o teste. Vou ligar o robô. Vou aumentar um pouco a velocidade aqui. Eu não vou botar na máxima, porque senão a gente não consegue ver nada. Então, ó. Deixa eu botar na máxima, daí eu reduzo aqui. Aí fica uma velocidade. Então veja só. O preço abriu, ó, deu um gapzinho aqui. Né? Então, aqui fechou no 51,74 e abriu no 51. Então deu um gapzinho de 11 pontos. Então acho que nossa configuração é 40 pontos, então está dentro, por isso que está autorizado, o robô está funcionando. Então veja, ele leu já desde a hora que abriu, né? E lembre-se, cada vez que fecha um candle, né? Cada candle tem 2 minutos, ele refaz o cálculo. Então ele continua dizendo, tendência de baixa. Mas o que acontece? Ele não vai vender aqui. Ele vai fazer exatamente aquilo que eu expliquei para você. Ele vai aguardar um pullback, ou seja, ele vai aguardar que o preço faça um retorno sem que esse retorno altere a tendência, para daí buscar uma entrada. Né? Então vamos acompanhar aqui. Eu não sei qual momento que ele vai fazer uma entrada. Ah, ele fez aqui. Então vamos voltar. Que horas que era essa entrada? Era 9 e... 10 horas. Ah, vamos pegar essa daqui. Nós estamos aqui numa entrada aqui. Deixa eu aumentar a nossa área. Aí ele vai imprimindo aqui tudo que ele está fazendo, né? Então veja só. Vamos pegar essa operação aqui como exemplo. Então aqui, ó. Essa operação, na verdade, ela começou aqui, ó. Então às 10h50, ou seja, exatamente quando fechou o candle aqui das 10h48, fechou às 10h50 e abriu um novo, ele fez os cálculos e botou uma ordem stop no preço 13,50. Né? Aí ele diz, mandei colocar, a ordem foi colocada com sucesso, né? 51 segundos depois, essa ordem foi ativada, ou seja, o preço foi até a ordem. Né? Então executou. Sendo que, então, aquela ordem virou, de fato, uma negociação, ou seja, uma posição. Né? Exatamente no 13.5, não teve IPI de nada. Feito isso, o que o robô faz? Então, ele imprime aqui, ó, a ordem foi aberta, né? 10,50, 52, no preço de 51,13,5, volume de um contrato, está sem take profit, sem stop. Só que o que acontece? Quando a posição é aberta, a primeira coisa que o robô faz é colocar o take profit stop. Tá? E ele já imprime aqui uma tabelinha para a gente saber, para a gente estar acompanhando, baseado naquela configuração que a gente fez do trailing, todas aquelas configurações, aonde estão os gatilhos de preço. Então veja só, o break-even, que é aquele primeiro passo, onde quando ele chega nesse preço, ele protege com R$10, estava no 151,09,5. O primeiro nível de trailing, que ele coloca nos R$60, estava no 51,02. E assim vai. Né? Então ele coloca os stops. Ó. Então a gente configurou o stop para 4 pontos. Tá? Então se ele está no 13,5, o stop está 4 pontos acima, porque é uma venda. Está no 17,5. E o nosso take profit está 20 pontos abaixo. Né? 40 ticks, como a gente tinha configurado.
faz a configuração aqui, ó. A configuração foi feita com sucesso, né? Foi executado. E o que acontece? 1 minuto, na verdade, 30 segundos após, o preço ele atinge o nosso primeiro nível, que era o 109,5. E daí ele faz a movimentação, tanto que vocês já estão vendo aqui a linha vermelhinha aqui do stop. Ó, o TP é o take profit de 20 pontos, né? O stop, a verdinha é a nossa posição, então ele já está abaixo. Ó. Como é uma venda, a gente já está com R$10 garantidos aqui nessa operação. Então agora ou o preço continua, e daí o nosso trade vai trazendo esse stop gain aqui, né? Ou ele pode voltar aqui e cutucar a gente e a gente sair com R$10. Né? Deixa eu diminuir a velocidade agora, vamos ver o que acontece aqui. Então, veja, o preço aparentemente está indo a favor. Olha lá, aconteceu o segundo nível. Então, ó, vejam que, lembra que estava aqui, está na nossa tabelinha que a gente pode ver se ele não está mentindo. Então, o segundo nível era, se chegasse no 51,02,5, ele ia fazer a segunda movimentação. 51,02,5 é exatamente 11 pontos, né, ou seja, 22 ticks a favor do nosso preço. Onde ele vai botar o nosso stop agora, ó. Tá aqui, ó. R$70 aqui, né? R$70? R$70, é isso mesmo. R$70. Então ele movimentou mais. A gente já estava com 10, movimentou mais 60, estamos com R$70 garantidos. Né? Na verdade, ele primeiro botou no 60, mas aqui pelo que eu estou vendo no log aqui, ó, ele ativou o trailing stop. Ele chegou no nível do trail, que era no 101,5. Que daí ele começa, cada tique que o preço dá, o stop gain dá um tique. Vamos ver se a gente tiver sorte aqui, esse preço descer um pouquinho mais, a gente vai ver aqui o stop gain descendo. Olha lá, se movimentando, olha lá. E ele salva o último preço, né? Então, olha lá, mexeu. A gente consegue ver bem aqui, ó. Acabou dando sorte. Escolhi um dia aqui. Ó, nosso alvo tá aqui, ó. Mas, ó, a gente já tá com R$100 aqui garantido nessa trade. Né? Ó, 110, 120, 140, 150. Olha que belo exemplo. Acabou dando sorte aqui, ó. Ó, o que aconteceu, ó? Ele voltou e tirou a gente por stop gain. Ó. A gente saiu com R$175. Então veja que o robô, acabando pegando um exemplo bom, né? Porque, ó, veja ele tinha feito duas trades anteriores. Ó, aqui, ó. Essa aqui ele vendeu no 51,10 e saiu no 0,9. Ou seja, ele chegou a conseguir proteger com os R$10, o preço voltou e tirou ele com R$10. Nessa daqui, ó. Mesma coisa, ó, 51,10. Ó, aqui ele conseguiu, ele também estava com os R$10, acabou dando 20, por quê? Provavelmente quando ele bateu no stop gain, o preço foi de novo a favor, né, a gente acabou ganhando R$10 aqui de slippage. E esse exemplo que a gente acabou pegando, ele pegou e deu bastante sorte aqui, acabamos conseguindo ver um exemplo completo do trailing stop funcionando. Né? Eu não sei se vocês perceberam, mas nosso alvo estava bem aqui. Então mas veja como ele conseguiu maximizar. Ele não saiu com os 200, que era o nosso objetivo, lógico, mas a gente também não saiu com menos 40. Né? Geralmente, a dificuldade de um trader, né, é quando mexer o stop. Né? Então eu vendi aqui, né, a gente vendeu aqui, veja, a gente vendeu exatamente nessa linha. Né? Se fosse por uma análise técnica clássica, a gente colocaria o stop no último topo. Seria aqui assim. O robô não usa essa estratégia, né? Ele está usando o stop que a gente definiu para ele, que a gente fez uma definição de gestão de risco, a gente não quer perder mais R$40 por trade. Né? E como que seriam os movimentos, né? Se a gente pensar, né? Numa uma análise clássica, eu desceria o meu stop aqui, depois aqui, e o meu stop estaria aqui. Né?
E, lógico, se o preço continuar, eu continuaria. Mas o robô não funciona assim. O robô ele usa a matemática a nosso favor, a estatística, e ele vai conduzir essa trade protegendo. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu, né, num objetivo que era de 200, sair com 175. Isso é um belo objetivo. Eu espero que esses exemplos, né, e aqui continua, né, eu vou acelerar só para ver se muda aqui a tendência, só para a gente. Ó, continua, né? Ó, acabou fazendo mais uma venda aqui, mais uma venda aqui. Veja que aquele preço continuou. Então, ó, se não tivesse saído pelo stop gain, sairia pelo alvo. Mas a gente nunca sabe se vai acontecer. Né? Nunca sabe. Aqui acabei pausando aqui num outro exemplo. Ó. Então ele chegou a fazer a venda aqui, acabou tendo trailing aqui, também garantiu aqui 89 com 95, garantiu R$ 60. E aqui ele continua lendo Strong Bearish Trend, ou seja, tendência forte de queda. Quando esse candle aqui fechou, olha o que está acontecendo. Está acontecendo um pullback. E olha o que ele fez. Opa, está tendo um retorno, pode ser uma continuação de movimento. Então ele colocou a ordem stop aqui. Se o preço fizer o retorno e vier para cá, vai abrir a nossa posição. Deixa eu até desacelerar para a gente poder acompanhar. Acho que vale o exemplo. Ó, não foi, ele já cancelou automaticamente a ordem. Ele já tirou a ordem, ou seja, aquela possibilidade foi desconsiderada. Porque ele percebe que o preço continua subindo. Então, opa, então vai ter um retorno maior. Né? Porque ele continua em strong bearish. Então ele vai deixa o preço respirar um pouco mais. Né? E é isso que ele vai fazer. Vocês vão ver que daqui a pouco, se não mudar a tendência, olha lá, colocou mais uma ordem stop. Vamos ver, se o preço continuar subindo, ele vai cancelar essa ordem. E ele vai fazendo isso sucessivamente. Olha lá, estamos agora com tendência não definida. Nesse estado, o robô não faz nada. Nem ordem de compra, nem ordem de venda. Né? Mas chegou num estado matemático que ele está num... Lógico, se o preço descer mais um pouco, provavelmente ele vai entrar em tendência de queda de novo. Mas se ele começar a subir, ele vai mudar essa tendência. Né? Então o robô vai começar a interpretar uma tendência de alta e vai começar a buscar posições de compra. Né? Vamos ver se isso acontece. Ó, é engraçado isso, né? O preço está subindo e ele está dizendo para a gente aqui que é uma tendência forte de queda. Novamente, a gente está olhando aqui os 2 minutos. A gente não sabe o que está acontecendo no 1 minuto, nos 5 minutos. Né? Então o robô está olhando todos esses tempos e está calculando. Né? Não é só uma questão visual, é uma questão matemática. Então para ele continua uma tendência forte. Então ele vai continuar buscando tendências, operações de venda. Né? Olha lá, fez a venda, ó, novamente. Vejam só, agora deu para ver bem claro. Né? Então ele botou a ordem, o preço pegou a ordem, ele já posicionou o stop. Então, ó, R$40, que é o stop que a gente definiu, alvo R$200. Tudo de novo. Ou ele vem aqui e stopa a gente, ou, se continuar o preço, o vídeo está ficando um pouco longo, mas vamos ver o que acontece. Olha lá, protegeu com R$10 já. Vamos ver se acontece. Olha lá, será que vamos ter mais um exemplo aí? Olha lá, R$60, já fez trading, nossa, está em 75. Saiu. Então tá aí. Acho que conseguimos aí, nesse vídeo, então, descrever cada parâmetro do robô e exemplificar bem a questão aqui do trailing stop, etc. Eu espero que tenha esclarecido para vocês que estão querendo testar novos setups e coisas do gênero. Que vocês tenham gostado dessa nova recurso aqui que fica demonstrando qual é a tendência calculada pelo robô e que vocês possam usufruir dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta bem poderosa, né? Ela não está limitada àquela configuração que eu apresento lá, né? Muito pelo contrário. E fiquem à vontade de compartilhar os setups que vocês descobrirem, né? Para ajudar todo mundo que está utilizando a ferramenta, porque o objetivo é que
todo mundo consiga ganhar algum dinheiro do mercado. Né? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.